Fala pessoal, vamos para mais um exercício. Agora faremos o exercício 13 da lista 1 do terceiro ano, o exercício da UERJ, que fala assim: as trajetórias A e B de duas partículas lançadas em um plano vertical x, o, y estão representadas abaixo. Como vocês podem ver, nós temos uma figura onde a trajetória A e a trajetória B são curvas, mais especificamente são parábolas. Suas equações são respectivamente y igual a menos meio de x ao quadrado mais 3x e y igual a menos meio de x ao quadrado mais x, nas quais x e y estão em uma mesma unidade U. Essas partículas atingem, em um mesmo instante t, o ponto mais alto de suas trajetórias. A distância entre as partículas nesse instante t, na mesma unidade U, equivale a. Vamos acompanhar a resolução desse exercício? Olhando para a figura que foi dada no exercício, nós temos aqui duas trajetórias parabólicas. E, quando se fala em parábola na matemática, a gente logo associa a função polinomial do segundo grau. De fato, aqui no enunciado nós temos duas funções de segundo grau. Observe aqui o expoente 2. O que ele está pedindo para a gente é o cálculo da distância entre esses dois pontos aqui, esse primeiro ponto e esse segundo ponto, que são os pontos de altura máxima da trajetória. Eu posso, por exemplo, chamar esse ponto de V1 e esse aqui de V2. Por quê? Esse ponto ele é chamado de vértice da parábola. Quando a gente tem o vértice de uma parábola, é porque é um ponto que divide simetricamente a minha parábola. Se você traça aqui, ó, um eixo de simetria, nós observamos então que o que está de um lado é refletido do outro. De mesmo modo aqui acontece para o V2. Por se tratar de uma teoria de função polinomial do segundo grau, para poder resolver esse exercício, eu preparei aqui um breve resumo para a gente recordar como é feito o cálculo das coordenadas do vértice. E depois que nós fizermos o cálculo dessas coordenadas, tanto das coordenadas de V1 quanto das coordenadas de V2, nós passaremos ao cálculo da distância. O resumo que eu tenho para vocês é esse. Vamos relembrar aqui. Uma função do segundo grau é uma função que tem uma lei de formação correspondente a essa daqui. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando vocês que a, b e c são chamados de coeficientes e há uma exigência de que esse primeiro coeficiente, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele seja diferente de zero. Bom, esse coeficiente a, ele diz mais para a gente do que somente está lá na função. Ele diz para a gente como vai ser a configuração da parábola, que é o gráfico da função do segundo grau. Se esse a for um valor positivo, no momento em que você traçar o gráfico, você tem uma parábola com concavidade voltada para cima. Agora, se o coeficiente a for negativo, você terá uma parábola com concavidade voltada para baixo, que é a situação do nosso exercício. Nós temos duas parábolas com concavidades voltadas para baixo. Voltando a falar sobre o vértice, que é aquele ponto que eu identifiquei com vocês lá como V1 e V2, quando eu tenho a parábola com concavidade voltada para cima, que é esse caso aqui, o vértice também é chamado de ponto de mínimo. Por quê? Porque aqui eu tenho o menor valor de y possível e depois disso, ó, olha o que está acontecendo. Os valores de y eles vão diminuindo. Aqui chega no valor mínimo de y e depois começa a aumentar novamente. Então, esse ponto aqui ele é chamado de ponto de mínimo. Enquanto, se a parábola tiver uma concavidade voltada para baixo,
o vértice será denominado ponto de máximo. Obviamente, aqui eu tenho um crescimento dos valores de y, que chegam até um valor máximo, uma altura máxima, e depois eles começam a regredir. Como que eu posso determinar as coordenadas do vértice? E aí, além disso, sem ter que fazer o gráfico, sem ter que esboçar, construir uma tabela, construir plano cartesiano e montar o meu gráfico. Eu posso utilizar essas duas relações aqui. Essa é a primeira relação, que vai me dar a coordenada x do vértice, e essa segunda relação que me dará a coordenada y do vértice. X do vértice é igual a menos o coeficiente b dividido pelo dobro do coeficiente a, e o y do vértice é menos o valor de delta dividido pelo quádruplo do coeficiente a. Bom, passando agora para a resolução propriamente dita do nosso exercício, eu coloquei aqui as duas funções de segundo grau. Essa primeira função é referente à parábola A, trajetória A, e essa segunda é referente à parábola B, ou trajetória B. Nós precisamos primeiro identificar os três coeficientes, A, B e C. Lembrando que, nesse caso, como o coeficiente C não aparece, subentende-se que ele vale zero. Vou colocar aqui, porém, não é necessário. Vamos coletar esses coeficientes. Coeficiente A, como vocês estão vendo, ele vale menos meio. Coeficiente B vale 3. E o coeficiente C vale zero. Aqui também. Aqui vale 1 e aqui vale 0. Passando para o cálculo primeiro do x do vértice, venho aqui, x vértice é igual, pela nossa fórmula, é menos o valor do coeficiente b, vou colocar aqui então coeficiente b, que vale 3, dividido pelo dobro do coeficiente a. O coeficiente a ele é igual a menos meio. Aqui eu posso fazer uma simplificação para facilitar a nossa vida, onde eu simplifico esse 2 com esse 2 e o denominador ficará somente com menos 1. Logo, eu tenho menos 3 dividido por menos 1. Ora, dividindo-se negativo de cima com negativo de baixo, nós ficamos com valor positivo. E aqui encontramos 3 para a coordenada x do vértice da parábola A. Vamos fazer aqui, então, agora o mesmo para a parábola de cá. X do vértice é igual a menos o valor de B, que é igual a 1, aqui, dividido pelo dobro do valor de A, menos meio. Posso fazer também uma simplificação aqui nessas frações. E assim nós teremos menos, o 1 fica aqui no numerador, e eu tenho um negativo no denominador que sobrou. Dividindo-se, então, primeiro os sinais negativos e depois os valores, nós teremos 1 para a coordenada x do vértice da parábola A. Ok, determinei as coordenadas x do vértice. Agora falta y do vértice. Vamos passar, então, para o cálculo das coordenadas y do vértice. Para determinar y do vértice, você precisa inicialmente calcular o valor de delta, que é o discriminante. Delta, b ao quadrado, o valor de b aqui vale 3, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A é menos meio, vezes o valor de C, que é 0. Então, essa partezinha aqui, ela cancela, fica igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0, e eu tenho que 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui também, ó, delta, posso calcular aqui já, é b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, e o valor de A é menos meio,
vezes o valor de C, que é 0. Utilizando-se o mesmo argumento do caso anterior, onde essa multiplicação aqui, esse produto, ele resulta em 0, tá? 4 vezes esse valor vezes 0 fica 0. Então, eu fico somente com 1 ao quadrado, que é igual a 1. Descendo aqui, nós podemos, então, concluir o cálculo do y do vértice. Y do vértice é igual a menos... Primeiro, a gente coloca o valor do delta, nesse caso deu 9, e divide pelo quádruplo do coeficiente A, que é menos meio. Simplificando o denominador, e o numerador ele fica do jeito que está, fica menos 9. Assim, eu posso simplificar aqui, por exemplo, o 4 com 2. O 4 dividido por 2 resulta em 2 e aqui fica 1. Tá? Então, logo, o denominador vai ficar somente o 2 negativo. Coloco aqui, ó, 2 negativo. E com isso, eu tenho que, ao dividir os sinais negativos, o y do vértice vale 9 meio. E de cá, y do vértice é igual a menos, e eu vou colocar o valor de delta, que é 1, e vou dividir pelo quádruplo do valor de A, que é menos meio. Sim, posso simplificar aqui também, como eu fiz no caso anterior. Isso aqui vai ficar 2, isso aqui vai ficar 1, porque eu dividi tanto 4 quanto 2 por 2. E assim eu tenho menos 1 dividido por menos 2. Simplificando ali os sinais, negativo dividido por negativo fica positivo. Então, essa coordenada aqui é uma coordenada positiva. Bom, agora eu já tenho as coordenadas de cada um dos vértices, tanto da parábola A quanto da parábola B. Eu vou fazer aqui só uma diferenciação para que a gente não confunda essas coordenadas lá para frente. Eu vou fazer essa diferenciação aqui, ó. Esse eu vou chamar de x do vértice 1, y do vértice 1. Tá? 1 porque é da primeira trajetória, a trajetória A. E de cá eu vou chamar de x do vértice 2 e y do vértice 2 para diferenciar aqui e a gente não ficar confuso depois. Portanto, as coordenadas de cada um dos vértices são: o primeiro vértice, que eu chamei de V1, ele tem as coordenadas 3 e 9 sobre 2. E o V2, que é o vértice da segunda parábola, da parábola B, ele tem coordenadas 1 e meio. Tá? É muito bom a gente chegar nessa fase do exercício e analisar se não há nenhuma contradição. O que eu quero dizer com isso? Observe que as duas coordenadas são positivas e aqui também as duas coordenadas são positivas. E olhando para a nossa figurinha, elas devem ser positivas, né? Porque aqui a gente tem toda a parábola no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então não faria sentido, por exemplo, você obter alguma coordenada negativa ali. Agora, vamos fazer o cálculo da distância. A distância entre os vértices V1 e V2. Sabendo que o V1 tem essas coordenadas e o V2 tem essa aqui. Bem, vamos substituir? Raiz quadrada, primeiro eu faço a variação da coordenada x. Variação primeiro da coordenada x, ou seja, x final menos x inicial. O x final aqui é o x do vértice 2 e o x inicial, x do vértice 1. Vamos substituir, ó. O x do vértice final, esse aqui, 1, menos o x do vértice inicial é esse aqui, que é o 3.
quadrado. Mas, agora vamos substituir o outro. Ó, o y do vértice final é meio. X do vértice, y do vértice, desculpa, inicial é 9 sobre 2. E elevo aqui quadrado e vou fechar a minha raiz. Bom, enquanto eu fecho aqui minha raiz, você já pode observar o seguinte. Eu tenho aqui uma subtração, inicialmente, ali de números inteiros, 1 menos 3, que vai ficar igual a menos 2. Então, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Sem muita complicação, eu também tenho uma diferença aqui entre duas frações, e é uma diferença muito simples de ser feita. Posso fazer aqui no meu rascunho, ó, como as duas frações elas possuem denominadores iguais, não há necessidade de nós fazermos o MMC. Basta que você conserve o denominador e junte os numeradores. 1 menos 9 é igual a menos 8, e aqui menos 8 dividido para 2, vou ficar com menos 4. Assim, meu segundo parênteses dentro do radical fica menos 4 ao quadrado. Fecho aqui a minha raiz e já vou pensar em resolver essas duas potências, lembrando sempre daquela regra, quando a base é negativa e o expoente ele é par, o resultado que nós teremos é um resultado positivo. Bem, então deixa eu ajustar aqui o tracinho da minha raiz para poder ficar certo. E aí agora a gente vai fazer o cálculo dessas duas potências aqui. Bom, eu fico com a raiz quadrada de 2 negativo ao quadrado vai ficar 4. E 4 negativo ao quadrado vou ficar com 16. Fecho aqui minha raiz. Assim, 4 mais 16 é igual a 20. E aqui eu já tenho a minha resposta. Poderia decompor? Poderia. Tá? Se eu decompor aqui o 20, ó, 20 por 2, fico com 10. 10 por 2 é igual a 5. E 5 por 5 é igual a 1. Ou seja, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 5. Tirando a raiz quadrada disso, 2 ao quadrado vezes 5, eu posso tirar um deles de dentro da raiz aqui, que é o 2, porque o 2 tem condições de pagar. Olha aqui para você ver, o número para sair ele tem que pagar 2, que está escondido aqui, e esse aqui ele tem 2. Então ele sai. Vai sair da minha raiz, enquanto o 5 ele não poderá sair da raiz porque ele não tem dinheirinho ali suficiente. A forma fatorada desse valor é 2 raiz quadrada de 5. Não precisava ter feito essa fatoração, mas se fosse um exercício que não tivesse te dado nenhuma alternativa, você deveria provavelmente terminar numa resposta nesse formato. Porém, como eu falei, a alternativa já te dá essa resposta. Nesse formato, raiz quadrada de 20, que é a alternativa D. Sim, a gente termina mais exercícios, espero que tenham gostado e até a próxima.